Alguém já disse que o livro dos Salmos ele não deveria ser lido. Na verdade, nós precisamos orar o livro dos Salmos. E até aqui nós já vimos, como diz o nosso tema, salmos admiráveis. Aliás, todos os salmos são. Mas nós estamos fazendo aqui uma abordagem pastoral, um pouco mais leve. Nada assim a exegese de todos os versos do salmo. Mas até aqui já tivemos a oportunidade de ver 3 salmos muito belos. O Salmo 1, o Salmo 23 e o Salmo 51. Nós tivemos o desafio de escolher aí em torno de 8 salmos, dentre 150. E qual foi o critério que nós estamos tentando adotar? Abordarmos os salmos mais famosos, aqueles salmos que são mais lidos, citados, que têm mais impacto, vamos dizer assim, na cultura, na realidade das pessoas, não só cristãs, e às vezes até de maneira um pouco mais extensa. Eu disse aqui que até agora nós já vimos então o salmo mais famoso da Bíblia, que é o Salmo 23. Obviamente tivemos o desafio aí, já deixamos para trás muito salmo belo. Eu gosto muito do Salmo 3, por exemplo, que eu já preguei aqui. Salmo 13, onde Davi nos traz, irmãos, essa maneira de se relacionar com Deus, de maneira tão íntima, ao ponto de desnudar o coração diante de Deus. O salmo começa com Davi dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Mas termina com um brado de confiança em Deus. Davi termina o salmo dizendo que ele cantaria ao Senhor, porque o Senhor lhe tem feito muito bem. Deixamos o Salmo 27, por exemplo: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Salmo que alguns gostam bastante. Passamos, por exemplo, deixamos para trás o Salmo 40, que é outro salmo que eu gosto muito e já preguei aqui também. Esperei confiantemente pelo Senhor. Salmo 46, que era o salmo, segundo alguns biógrafos, preferido de Lutero. O Salmo 46, onde fala de refúgio e fortaleza. Lutero gostava desse salmo. Aliás, eu citei aqui que na biografia de Lutero dizem que ele já havia decorado os 150 salmos. E o 46 então seria o seu favorito. E nós saltamos, irmãos, fomos para o 51. E obviamente eu vou ter que saltar mais alguns nessa noite. E nós vamos para o segundo salmo mais famoso da Bíblia, o Salmo 91. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia lá então, no Salmo 91 nessa noite. Depois do 51 temos outros salmos belíssimos. Salmo 60, por exemplo. Salmo de Asaf, 73. Nós temos, por exemplo, o Salmo 84, que eu também gosto tanto, onde o salmista declara que assim como o pardal tem a sua casa, a andorinha tem ninho para os seus filhotes, ele encontra morada nos altares do Senhor. O Salmo 90, que é o anterior a esse, que é um salmo bastante conhecido, atribuído a Moisés, é o salmo mais antigo do livro dos Salmos. E nós então chegamos nessa noite ao Salmo 91. O Salmo 90, que se nós dermos uma lida, não vamos fazer isso agora, alguém já o resumiu dizendo que ele descreve o pecador secando debaixo da ira de Deus. Qual é a realidade do homem nessa condição de rebeldia diante de Deus? E o Salmo 91 agora, ele vai trazer um contraste nessa realidade. É interessante que, como eu tenho defendido aqui, ainda que os salmos tenham sido escritos por diversos autores, nós entendemos que a canonicidade dos salmos, ela foi confirmada, e foi confirmada da maneira como os salmos foram compilados. Alguém organizou esse livro, e nessa organização a gente tem visto aqui muita beleza. Por exemplo, quando eu mencionei o Salmo 1, eu disse que ele é o salmo que fala sobre felicidade. Então, por isso, ele seria a porta do livro dos Salmos, a porta da felicidade. Antigamente tinha um programa de televisão aí que tinha a porta da esperança. O Salmo 1 é a porta da felicidade. E ele começa com bem-aventurança, assim como o principal, ou o sermão mais famoso de Jesus, que também começa com bem-aventurança. O Salmo 23, eu citei aqui que nós temos o 22 e o 24 no entorno. O 22 descrevendo o sofrimento do nosso Salvador, é um salmo messiânico. O Salmo 24 descrevendo a sua glória após a ressurreição,
Quem subirá ao monte do Senhor? E ele então declara aquele que tem mãos limpas e coração puro. E nós sabemos que num certo sentido só há um que tem mãos limpas e coração puro. Só há um justo. Esse justo é Jesus Cristo. O Salmo declara para que entre o Rei da Glória. Ele declara que Cristo é o Rei da Glória. Mas no meio nós temos o Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. Como Jesus, lá em João 10, vai então se apoderar dessa figura que era comum, como eu disse aqui no livro dos Salmos, ou na história do povo de Deus, do cuidado e do pastoreio de Deus sobre o seu povo. Quando nós chegamos aqui então, o Salmo 91 pode passar por alguns aqui como desconexo em relação aos salmos que o cercam. No entanto, pelo menos na tradição judaica, eles entendiam que o Salmo 91, além de ser um salmo messiânico também, era um salmo, na visão deles, era um salmo também de Moisés. O fato desse salmo não apresentar o seu autor, se você der uma olhada aí, não há menção de quem escreveu o salmo. Para a tradição judaica, significava que esse salmo pertencia ao autor do salmo anterior. Então, para eles, quem escreveu esse salmo foi Moisés. Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele entendia que é muito provável que isso seja verdade, inclusive pelas figuras que o salmo vai usar. Esse salmo ele tem um linguajar muito parecido com o linguajar de Deuteronômio, as figuras de linguagem que ele usa, muito parecido com a maneira de Moisés escrever e falar. Esse salmo que vai remontar, inclusive, em uma das figuras que ele utiliza, a ideia do anjo da morte. Que aquela figura no Êxodo, a Bíblia diz que a peste veio então sobre o Egito, e nas casas onde o sangue havia sido aspergido, Deus poupou aquelas famílias, mas onde o sangue não foi aspergido, o anjo da morte veio ceifando vidas. E ele entende que esse salmo vai fazer menção a isso. Então, para Spurgeon é muito provável que esse salmo seria um salmo escrito por Moisés também. Mas, no entanto, irmãos, nós não temos como precisar isso. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante destacar já na introdução desse salmo, que é o fato de que nós temos no meio desse salmo um verso que foi citado por Satanás. Foi citado pelo diabo. Você sabia que é o único texto da Bíblia que Satanás cita? Se você der uma olhada lá em Mateus capítulo 4, verso 6, ou Lucas capítulo 4, verso 10 e 11, você vai perceber ele citando o verso 11 do capítulo 91, ou do Salmo 91, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Lembra da tentação de Cristo? Lá nos evangelhos a Bíblia diz que durante a tentação de Cristo, Satanás cita a Bíblia. Mas olha que interessante, irmãos, ele não cita o salmo na íntegra, ele omite parte do salmo, ele omite um detalhe aqui do verso importante, e ele cita o salmo tentando Jesus a uma postura diferente daquela que nós entendemos que deveria ser para que ele fosse aprovado na tentação. É interessante que eu faço menção a isso porque entendo que o Salmo 91, como um dos salmos mais famosos da Bíblia, tem sido usado por muitos de maneira mística, de maneira supersticiosa, não muito diferente da maneira como Satanás usa esse salmo. O que Satanás propõe a Cristo através do citar esse verso é muito parecido com o que algumas pessoas acham que esse salmo oferece. Um livramento místico, um livramento supersticioso pelo simples fato da Bíblia estar aberta na sua casa no Salmo 91. Não sei se você já sabe, se você sabe disso, mas esse salmo inclusive é um dos salmos preferidos dos traficantes evangélicos brasileiros. Você sabe que nós temos essa figura nos nossos dias, né? Traficantes evangélicos. E que quando eles vão para a guerra do tráfico, eles abrem um Salmo 91 e eles declaram isso assim com muita energia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. E de repente, irmãos, eu estou trazendo aqui uma realidade que é bem exagerada, mas que para muitos tem sido a maneira como tem lido esse salmo e tem trazido esse salmo para a vida, como se o salmo trouxesse de maneira mística uma proteção de qualquer tipo de ataque que ele venha a sofrer. De fato,
J.D. Douglas, por exemplo, mencionando esse salmo, ele escolhe como tema, e eu vou pegar emprestado o tema dele aqui. Ele diz que o tema desse salmo é o escudo da fé. De fato, irmãos, quando nós olhamos para o Salmo 91, ele vai descrever para nós essa realidade de uma fé que nos blinda, que nos protege, que nos capacita a vencer os ataques. E aqui eu vou mencionar daqui a pouco quem são os ataques, quais são os ataques e de quem são os ataques, mas que basicamente descreve um escudo da fé. No entanto, a gente vai perceber que há todo um contexto para esse salmo. E é onde eu quero então começar com você, caminhando agora então para a leitura, já lendo esse salmo dentro da seguinte perspectiva: não há nenhuma promessa de segurança incondicional da parte de Deus. O que esse salmo traz para nós, irmãos, não é uma promessa de segurança incondicional em todo tipo de circunstância que o cristão possa viver. Tem gente que, por exemplo, entende que leu o Salmo 91 e pegou o carro para dirigir estrada, significa que ele não vai sofrer acidente. Porque, afinal de contas, ele leu o Salmo 91. E nós sabemos, irmãos, que a realidade do cristão, ela não anula o sofrimento. Homens e mulheres de Deus têm padecido, têm enfrentado momentos difíceis no seu viver. Mas isso não significa que nós não tenhamos um escudo da fé. Esse salmo vai chamar nossa atenção para a realidade de que há uma segurança. E essa segurança é muito mais do que uma proteção apenas das coisas externas. Mas o que o salmo quer dizer é que há uma segurança para aquele que está em Deus. A segurança é para aquele que está no amor de Deus, para aquele que pertence ao Senhor. Eu entendo que esse salmo também tem vários indícios que apontem para a ideia de ser um salmo messiânico, que faça menção ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, muito do que nós lemos aqui, no meu modo de entender, descreve o livramento de Deus Pai a Deus o Filho, na maneira em que ele cumpre a sua missão, ainda que enfrentando diversas adversidades nessa vida, perseguido, maltratado, levando inclusive a cruz do madeiro. Mas, no entanto, toda essa realidade não retira essa graça de que ele veio cumprir uma missão e cumpriu cabalmente essa missão. Assim também cada um de nós, em nosso viver, em nossa jornada de fé, nós cumprimos um propósito divino. Se somos filhos e filhas de Deus, nós estamos aqui com uma missão. E enquanto realizamos essa missão, ainda que em meio a um mundo caído, um mundo de iniquidade, ainda que em meio a um mundo cheio de mazelas, que muitas vezes nós também as experimentaremos, nós estamos seguros no amor de Deus. Há uma segurança que extrapola a realidade do mundo de fora. O mundo de fora pode enfrentar o caos, mas o mundo de dentro, ele se encontra em perfeito juízo, em perfeita segurança, em perfeita proteção diante de Deus. Vamos ler o Salmo? Você pode abrir a sua Bíblia comigo lá então? Para nós lermos juntos aqui, o Salmo 91. Esse belo Salmo diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei.
pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Esse belo salmo, então, irmãos, vai apresentar aqui para nós algumas verdades acerca do livramento de Deus. Vamos trazer para a nossa realidade, para o homem piedoso, para a mulher piedosa. Esse salmo é o grande salmo, então, de livramento. Esse grande escudo que nós recebemos da parte de Deus. E quais as verdades que esse salmo vai trazer sobre esse homem, sobre essa mulher piedosa para nós? A primeira delas é que o salmo vai apresentar para nós qual é a sua habitação. Olha que interessante, o verso 1, o verso 2 e o verso 9. Aqui, dentro do paralelismo, como a Bíblia, como os hebreus escreviam as suas poesias, mais uma vez, como eu já disse aqui num outro salmo, nós temos uma espécie de um sanduíche. Nós temos uma verdade afirmada, nós temos um contexto, e depois essa verdade é reafirmada no verso 9. O salmo está dizendo assim, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então o salmo está dizendo, está começando, irmãos, já deixando para nós um alerta ou uma instrução muito clara. Esse salmo não se refere a qualquer pessoa. Esse salmo não é um salmo genérico, para que qualquer ser humano o leia e o tome para si. Mas esse salmo, ele afirma que esse livramento, esse escudo da fé, é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Isso significa que o salmo está dizendo que há um escudo, há uma proteção, mas essa proteção não é para qualquer um. Essa proteção é para aquele que habita na presença de Deus. Mais do que um visitante de ocasião, para aquele que faz do Senhor a sua morada. Tem muita gente que é visitante de ocasião na presença de Deus. Às vezes é visitante de final de semana. Separa o seu horário e fala assim, vou cumprir a minha obrigação com Deus. A IPVO tem 3 cultos, vou escolher qual dos 3 eu vou. Então eu vou ter um encontro com Deus, nós vamos ter um bate-papo, vou falar para Ele umas coisas que eu estou precisando e está tudo resolvido. Esse salmo é mais do que isso, irmãos. Esse salmo é para aquele que teve um encontro com Deus, é para aquele que habita na presença do Senhor, é para aquele que faz do Senhor a sua morada, para aquele que tem prazer na sua alma em estar diante do Senhor. E é bonito porque ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem autoridade então de descansar à sombra do Onipotente. Dentre os vários autores que eu vi comentando esse salmo, um deles que eu cito com frequência, não poderia ser diferente, irmãos, é um dos grandes homens de Deus da nossa IPB, nosso pastor Hernandes Dias Lopes. Ele faz aqui uma referência interessante. Você já reparou para essa realidade? A nossa casa, a nossa habitação é o lugar onde nós descansamos. E esse descanso é mais do que um descanso físico. Ele é um descanso de alma. É aquele lugar onde nós nos sentimos seguros. É aquele lugar onde então nós repousamos tranquilamente. Porque ali é o nosso lugar. Nós o conhecemos muito bem, nós o protegemos, nós o cercamos, e nós então, quando chegamos na nossa casa, nós descansamos. E ele está dizendo aqui, o salmista, que aquele que faz do Senhor a sua habitação, descansa à sombra do Onipotente. A primeira coisa que esse salmo está fazendo, irmãos, é uma exortação, para que nós façamos do Senhor a nossa morada, a nossa habitação. E para aquele que habita na presença do Senhor, a promessa de que ele então descansa à sombra do Onipotente. É interessante que ainda o verso 2 diz assim, e diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Habitar na presença do Senhor traz para a gente essa graça, esse benefício de termos uma confiança sólida. É interessante que no meio da adversidade, nós somos tentados muitas vezes e precisamos avaliar, e somos levados a avaliar qual é a razão da nossa confiança, onde nós temos posto a nossa confiança.
Mas se o Senhor é a nossa habitação, se o Senhor é a nossa morada, nós então claramente perceberemos que é nele que nós colocamos a nossa confiança. Tempos difíceis, irmãos, foram experimentados pelo povo de Deus ao longo da história. Se você parar para olhar, por exemplo, o que a igreja do Senhor passou no primeiro século, a maneira como muitos irmãos nossos foram mortos por causa da sua fé, torturados. Em algumas biografias vão dizer, em determinado lugar, em determinado contexto, que todos os irmãos foram trazidos e sofreram e foram mortos por causa da sua fé. Cruzes foram colocadas ao longo de estradas e crentes no Senhor Jesus foram pendurados nessas cruzes. Foram entregues para serem devorados por animais. Alguns foram cerrados ao meio, irmãos, sem anestesia. Pensa numa experiência dolorosa. Mas o que o Salmo nos chama a atenção, irmãos, é para essa realidade. Aquele que habita na presença do Senhor, põe nele a sua confiança. Pastor, os tempos hoje são diferentes, são mais tranquilos. Bom, depende do ponto de vista. Se você é um estudioso, por exemplo, sobre a realidade da perseguição aos cristãos ao redor do mundo, você deve estar alarmado com o que tem acontecido nos últimos anos. A perseguição tem aumentado significativamente. Se você der uma olhada para a história, por exemplo, do século XX, você vai descobrir, por exemplo, que só no século XX morreram mais cristãos do que em toda a história da igreja. Pastor, o senhor veio hoje para trazer para a gente um motivo de preocupação? Não, irmãos. Uma provocação. A provocação é: se o Senhor é a sua morada, se o Senhor é a sua habitação, você vai descansar à sombra do Onipotente. E você irá confiar em Deus, independente da dificuldade que você passar. Pastor, mas eu olho para essa realidade, eu me vejo tão distante dela. É óbvio, irmãos. Quando eu penso na perseguição à fé, eu confesso que eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, eu não estou preparado. Mas é normal que assim seja, sabe por quê? Porque nós não precisamos estar preparados, porque nós não a estamos enfrentando hoje. Os homens e mulheres que sofreram por causa da fé, por exemplo, eram homens e mulheres como eu e você. Mas diante da adversidade receberam de Deus uma capacitação, uma graça para confiarem em Deus e descansarem à sombra do Onipotente. Talvez essa não seja a sua realidade hoje, talvez esse não seja o seu problema hoje. Mas esse salmo nos convida a reconhecer que diante de qualquer realidade adversa, irmãos, se o Senhor é a nossa habitação, nós então encontramos lugar de descanso. Nós então encontramos uma confiança que é plena, uma confiança, irmãos, que não padece, que não perece, porque Deus é a nossa confiança. E eu te pergunto nessa noite, onde você tem posto a sua confiança? A confiança de alguns tem sido colocada na instabilidade das riquezas. Quanto sofrimento quando a crise vem, hein? A confiança de alguns é posta, por exemplo, no seu status, na posição que ocupam, no poder que adquiriram. Aliás, irmão, o ser humano tem tanta sede de poder, hein? Basta uma olhadinha para a realidade brasileira para a gente perceber que isso está aí, irmãos. Está muito claro, perto de nós. Mas olha que interessante. O poder, o status adquirido diante dos homens não é suficiente para trazer segurança diante da calamidade. Mas aquele que habita na presença do Altíssimo, esse sim, descansa à sombra do Onipotente. Esse sim, tem uma confiança que é inabalável. Esse é o escudo que nós recebemos da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Quando nós olhamos então para esse salmo, a primeira verdade que nós percebemos aqui então, a respeito desse homem, dessa mulher piedosa, é que ele tem no Senhor a sua habitação. Deus é a sua morada. Ele faz do Senhor a sua habitação, trazendo para palavras mais comuns ao nosso cotidiano. Ele é alguém que está mais interessado no Deus das bênçãos
do que nas bênçãos de Deus. Eu, como estudioso, irmãos, desde a época de seminário, de alguns movimentos que surgiram na realidade evangélica brasileira, eu afirmo sem medo de errar, que essa não é a realidade da maioria daqueles que se dizem evangélicos hoje no Brasil. A realidade da maioria é um interesse muito maior nas bênçãos de Deus. E por causa das bênçãos de Deus fazem qualquer negócio. Um dos homens que é o fundador de uma dessas grandes igrejas brasileiras, certa vez foi questionado por um outro pastor, pelos métodos que utilizava, explorando a fé das pessoas, exigindo das pessoas mais do que elas tinham condição de dar, oferecendo a elas o que ele não poderia oferecer. Ele virou para esse pastor e disse o seguinte: para Jesus vale até gol de mão. Essa é a ética, irmãos, daquele que está mais interessado nas bênçãos de Deus do que no Deus das bênçãos. A primeira exortação que esse salmo nos faz é para avaliarmos qual é a razão pela qual nós estamos aqui nessa noite. Qual é a razão pela qual nós estamos servindo a Deus? Qual é a razão pela qual nós nos dizemos cristãos? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E o texto então segue. Eu quero te convidar a perceber a segunda verdade acerca desse homem e dessa mulher, piedosos, piedosas, que servem a Deus, O salmo vai nos chamar a atenção para a sua habitação, mas vai depois, como consequência dessa habitação, apresentar qual é a sua segurança. Aí nós então seguimos do verso 3 ao verso 8 e também o verso 10. Eu quero resumir, eu não vou ficar aqui exegeticamente pegando verso por verso, explicando expressão por expressão, mas basicamente o que nós estamos vendo aqui, irmãos, nesse bloco, é que esse homem, essa mulher, que faz do Senhor a sua habitação, ele recebe como promessa de Deus uma segurança que é inabalável. Então o texto vai dizer: ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, são palavras sinônimas para escudo e proteção. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. E agora o verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Interessante, irmãos, que esse salmo foi usado erroneamente por algumas pessoas durante a pandemia, que olhavam para o Salmo 91 e diziam assim: aí, está vendo? O Salmo diz que praga alguma chegará à nossa tenda, que peste nenhuma nos alcançará. Então o negócio é o seguinte: Covid pode estar aí, mas nós que estamos no Senhor, nós estamos imunes. Irmãos, não é essa a teologia do Salmo. Essa, desculpe, viu? É a teologia de Satanás, quando cita o Salmo. É interessante que quando nós olhamos para esse Salmo, como dizem alguns escritores, alguns estudiosos, como por exemplo John Stott, ele vai dizer que aqui, irmãos, nós temos a versão veterotestamentária de Romanos 8, 31 a 39. Você lembra o que está lá em Romanos 8? Você quer dar uma passeada lá comigo, por favor? Romanos 8, 31 a 39, que diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito:
Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que esse salmo está dizendo, irmãos, em paralelo com isso que nós acabamos de ler, é que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nada o demoverá dessa condição. Nada o afligirá ao ponto de o afastar da presença do Altíssimo. Nada o removerá dessa posição de segurança no amor de Deus. É interessante que Spurgeon, ele disse algo certa vez que eu entendo que se aplica exatamente a esse contexto do que estamos lendo. Presta atenção nessa frase. Spurgeon disse o seguinte: é impossível que aconteça algum mal ao homem que é amado do Senhor. Mas espera aí que ele vai continuar. O mal para ele não é mal, mas somente o bem de uma forma misteriosa. Perdas o enriquecem. A doença é o seu remédio. A sua repreensão é a sua honra. A morte, o seu lucro. Que bonito, irmãos. Spurgeon, na minha visão, captou muito bem o que diz Romanos 8 e o que diz o Salmo 91. O que esse salmo está dizendo, irmãos, é que ainda que nós sejamos afligidos, ainda que nós sejamos angustiados, nada nos separará do amor de Deus. Como um salmo, no meu entendimento, messiânico, esse salmo menciona a angústia do filho. Lembra do Evangelho? Jesus no Getsemane? A Bíblia diz que ele estava angustiado até a morte. Mas nem mesmo aquela angústia o demoveu de realizar a vontade de Deus o Pai. Louvado seja Deus, irmãos, porque da mesma forma, eu e você somos capacitados por Deus para vencermos o dia mal em nome de Jesus. Amém? Terceira coisa que esse salmo vai nos apresentar, irmãos, ele falando acerca do homem piedoso, da mulher piedosa, ele vai mostrar quem são então os seus servos, quem é que Deus usa para que isso tudo aconteça, quem é que Deus também utiliza para o proteger e o guardar. Olha comigo agora os versos 11 a 13, deixa eu voltar para o Salmo. Salmo 91, versos 11 a 13. O Salmo diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Presta atenção nesse detalhe que Satanás não citou. Em todos os teus caminhos. A proteção, irmãos, não é em qualquer caminho. Infelizmente, nós muitas vezes somos assim. Nós escolhemos o caminho, nós realizamos ou empreendemos o projeto, nós traçamos o rumo e depois nós queremos convidar ao Senhor para que Ele venha trilhar o caminho conosco, para que Ele endireite a nossa vereda. Mas na verdade o que a Bíblia diz que deve acontecer não é isso. O que a Bíblia diz é que nós andamos ou devemos andar no caminho do Senhor. E enquanto trilhamos o caminho do Senhor, Ele dá ordem aos anjos para que nos guarde. Verso 12: eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Verso 13, está fazendo menção, irmãos, a duas figuras que são atribuídas a Satanás: a serpente e o leão. Claro, há também a figura do leão sendo utilizada na Bíblia em referência a Jesus. Mas lembra do que diz o Novo Testamento? Que ele anda como um leão ao derredor, procurando alguém que possa tragar. Aqui é a figura do leão enquanto predador, que quer destruir, que tem força para destruir. O animal mais forte do reino animal. Disse para uma pessoa ontem, me lembrei disso aqui agora. Lá em Belo Horizonte eu tive o privilégio de ir no zoológico. E Deus me deu a graça de uma dessas idas ao zoológico
passar perto da jaula do leão no momento em que o bicho resolveu rugir. Deixa eu te contar uma coisa. Se é bonito ver isso da internet e na televisão, é de arrepiar ver isso pessoalmente. E sabe o que aconteceu? Na hora que o leão começou a rugir, todos os animais começaram a emitir sons. Pensa num animal poderoso. E a Bíblia vai descrever Satanás assim. Temos que tomar cuidado, irmãos. Há uma teologia evangélica, inclusive, que caminha na direção de brincar com Satanás, de lidar com essa realidade como se fosse algo de se levar de qualquer maneira. E a Bíblia não nos ensina a agir dessa forma. No entanto, irmãos, a Bíblia nos dá a graça de não temermos as obras do mal. O leão e a áspide, o leãozinho e a serpente. Aqui, para alguns estudiosos, alguns comentaristas, como Douglas, por exemplo, ele vai dizer que esse salmo está dizendo que a proteção do Senhor, ela alcança não só a realidade física, material dos seus filhos, mas a realidade sobrenatural e espiritual. O leão anda como ao derredor buscando alguém que possa tragar. Mas louvado seja Deus, irmãos. Quem nos separará do amor de Deus? O Salmo está nos dando a garantia de que Deus nos protege, inclusive, das obras das trevas. Nós estamos vivendo um tempo de um neopaganismo ressurgindo na sociedade. E esse neopaganismo tem trazido de volta o ocultismo e o culto a Satanás tem crescido, irmãos. Não sei se você sabia, mas é a religião, segundo um estudioso em uma pesquisa que li recentemente, é a religião, por exemplo, que mais cresce na Inglaterra. E isso gera para algumas pessoas um temor, um medo. Eu digo, se não for um servo de Deus, deve temer mesmo. Mas a nós, irmãos, que habitamos no esconderijo do Altíssimo, precisamos nos lembrar, irmãos, que a proteção do Senhor alcança inclusive essa realidade. Ele faz menção dos servos de Deus, aqueles que Ele coloca a nosso serviço. Como diz o pastor Hernandes, os diáconos de Deus. Ele então envolve os seus anjos na nossa guarda, na nossa proteção pessoal. Gosto de mencionar, irmãos, que a figura das Escrituras, ela diz que 1/3 dos anjos caíram com Lúcifer, com Satanás. Mas a figura de linguagem, quando nós ouvimos isso, deve trazer em nós júbilo, alegria, porque o que ela está dizendo é que para cada anjo caído tem pelo menos 2 anjos que permaneceram ao lado de Deus o Pai. Ou seja, mesmo que Deus o Pai não precise batalhar, os seus anjos são suficientes para vencer as obras das trevas. A figura é maravilhosa, irmãos, acerca da proteção garantida por Deus ao seu povo. Verso 13. Aliás, desculpa, eu já li. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Aqui, irmãos, nós então somos convidados a perceber essa realidade dos servos de Deus, que são destinados à segurança do seu povo. Louvado seja Deus, irmãos, porque nós podemos prosseguir sem triunfalismo, mas ao mesmo tempo, irmãos, sem medo do que nos reserva, porque nós sabemos que à nossa frente vai o guarda de Israel. Louvado seja Deus. Amém? Para terminar, quero olhar com você para o último bloco desse salmo. Só mais uma menção. É interessante que assim como Cristo venceu a morte, Cristo venceu o poder das trevas, a Bíblia assegura essa vitória também aos filhos de Deus. Lembra da promessa lá em Gênesis? O filho da mulher será ferido pela serpente no seu calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Então guarda uma coisa aí, meu irmão, que é uma promessa de Deus para mim e para você. Romanos 16:20 diz o seguinte: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Uma promessa de Deus para o seu povo. Caminhando para o fim então, concluindo, nós vamos observar os 3 últimos versos. E o que nós vamos perceber é que há uma mudança abrupta agora na linguagem do Salmo. Se até aqui, irmãos, nós tínhamos o salmista falando acerca de Deus, nesses 3 últimos versos, nós vamos ouvir agora o que Deus diz acerca do salmista. Se aqui até agora nós ouvimos
qual é a perspectiva do homem acerca de quem Deus é e daquilo que Deus faz, nós vamos ouvir no final do Salmo aquilo que Deus diz acerca dos seus filhos, acerca do seu povo. E o que Deus diz aqui, irmãos, é muito belo. Nós ouvimos aqui nesses 3 últimos versos as promessas do nosso melhor amigo. O Salmo 91 é o Salmo do amigo de Deus. Como nós gostamos de cantar a velha, mas tão atual canção e tão bela canção. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. O amigo de Deus é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como diz o verso 9, é aquele que faz do Altíssimo a sua morada. Quais são as promessas então? Quais são as promessas do Senhor para o seu povo aqui, terminando o Salmo? Verso 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. De maneira bela, o Salmo volta a falar de livramento. Agora é Deus falando, dizendo, olha, eu tenho promessa de livramento. É interessante que a base dessa promessa de livramento, ele vai dizer que é porque os meus filhos me conhecem, é porque eles se apegaram a mim com amor. E é interessante essa figura, irmãos, porque para a gente amar alguém, a gente precisa conhecer. Mas na medida em que nós moramos, ou habitamos na morada do Altíssimo, nós então o conhecemos. E quando nós conhecemos o seu amor, é natural, irmãos, que não haja nada que a gente ame mais do que o Senhor. E para esses, a promessa é, eu os livrarei. Verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Irmãos, Deus promete responder às orações do seu povo. É por isso que o crente tem que orar, irmãos. É por isso que nós precisamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos angustia, que nos inquieta, tudo aquilo que nós entendemos que precisamos e podemos colocar diante do Senhor, porque Ele intervém em nosso favor. Gosto de uma frase do Tim Chester que diz que petições infantis são espiritualidade avançada. Tem gente que acha que amadureceu tanto na fé que não precisa mais pedir nada a Deus. Nada mais distante da teologia da Bíblia e da teologia do Salmo 91. O que o Salmo está dizendo é o seguinte: não, ele vai pedir, ele vai me invocar. E deixa eu dizer uma coisa, eu vou responder. Que promessa maravilhosa. Ele ainda diz no verso 15: na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Há promessa de vitória sobre a angústia. E finalmente o verso 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se tem uma coisa que o ser humano tem fome, irmãos, é de viver. E ao longo da história nós temos visto a humanidade empreender diversas coisas para buscar ter mais vida, para viver mais. E de fato nós estamos vivendo um tempo onde o ser humano tem vivido mais. Ouvimos hoje o pastor citando o Simon, por exemplo, que faleceu aos 34 anos. E naquela época nós víamos muitas pessoas falecendo aí na casa dos 50. A expectativa de vida agora passou dos 70, irmãos. Louvado seja Deus. Mas a promessa aqui, irmãos, não é simplesmente de viver muito. A promessa aqui é de viver muito e viver bem. Porque tem gente que vive muito, mas vive mal. Mas aquele que faz do Senhor a sua morada, irmãos, ele vive bem. Ele vive na presença do seu Senhor. Que Deus nos abençoe e que nos capacite a ansiar, a desejar e a buscar cada dia mais fazer da nossa vida essa realidade, fazer do Senhor a nossa habitação e a nossa morada. Que nossa alma tenha prazer em Deus, que nossa alma se sacie e se alegre em sua presença, em nome de Jesus. Amém?